Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Obediência. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis fugindo da presença do Senhor. Jonas 1, versos 1 ao 3. Quem nunca ouviu falar do profeta Jonas? A história do profeta que, ao contrariar a vontade de Deus, foi engolido por um grande peixe. Todos nós já ouvimos alguma coisa a respeito de Jonas. Estamos diante do relato de um profeta que fez de tudo para fugir da missão dada por Deus, contudo sem sucesso. Jonas é um profeta que conhece a graça de Deus, mas ao que tudo indica, ele não está disposto a abraçá-la. Ele demonstra ao longo de todo o livro que leva o seu nome sua insana tentativa de manipular os resultados que o próprio Deus a quem ele serve deseja produzir. A narrativa que temos diante dos nossos olhos não é apenas a história de um homem que viveu mais de 2.500 anos atrás. Pelo contrário, Jonas é o nosso representante. O sangue de Jonas corre em nossas veias. Quantas vezes, por algumas razões, tentamos manter Deus a uma distância segura? Jonas se viu tensionado ao ouvir a voz de Deus e respondeu indo embora. Ele fugiu para livrar-se de fazer a vontade de Deus. Às vezes, fazemos de tudo para seguirmos os nossos próprios planos, sem nos darmos conta de que Deus é soberano e capaz de enviar a qualquer momento uma forte tempestade sobre as nossas vidas, com o propósito de nos reorientar para que cumpramos os seus planos. Seguramente, a lição mais importante que Deus deseja nos ensinar por meio deste livro é que Ele pode oferecer sua graça àquelas pessoas ou povos que aos nossos olhos não merecem a salvação. E Deus pode fazer isso simplesmente porque é soberano, para fazer o que bem quiser. Jonas, os marinheiros, o grande peixe, os habitantes de Nínive são apenas coadjuvantes no cenário maior no qual Deus, o grande herói, reina soberanamente. Ao observarmos atentamente a trajetória de Jonas, iremos perceber que há também muitas rotas em nossas vidas que precisam ser corrigidas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, Jonas 1:1. Em uma escala de valores, o que é mais importante? Ter dinheiro ou saúde? A vida ou a morte? Ter fama ou saúde emocional? Paz, alegria e felicidade não têm preço. Aqueles que desfrutam destas bênçãos são as pessoas mais abençoadas do mundo, já que felizes são as pessoas que usufruem de uma riqueza da alma que dinheiro, status social ou qualquer posição profissional não podem comprar. Apenas o Evangelho de Jesus Cristo pode proporcionar. Palmer escreve: Jonas foi privilegiado além de qualquer medida por ter a palavra do Senhor chegado até ele. Porém, você é ainda mais privilegiado. Pela palavra materializada do Senhor, você pode encontrar a salvação e como viver sua vida. Tenha certeza de reconhecer por completo o privilégio de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A vontade dele não é algo para se temer, é o caminho para a plenitude na vida. Jonas é um profeta que, desde o início de seu livro, demonstra ter um conflito com a manifestação da graça de Deus. Ele recebe um chamado inesperado que o deixou chocado e relutante. Observe o que diz o texto. Jonas 1:2. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Todo profeta estava preparado para receber este tipo de ordem. Inúmeros profetas confrontaram os ímpios em seus pecados. O que então aconteceu para que Jonas se aborrecesse? A resposta é simples. Jonas conhecia a graça de Deus. Segundo Phillips, Jonas havia aprendido o que a maioria das pessoas não sabe, ou seja, que quando Deus nos chama para lidar com nossos pecados, seu propósito é demonstrar sua misericórdia e assim salvar.
Contudo, uma lição importante que aprendemos aqui é que Deus muitas vezes não diz o que esperamos que Ele diga. É simples assim. Jonas não gosta porque, segundo os seus pressupostos, os ninivitas poderiam continuar sendo uma nação perversa, para que assim então Deus os exterminasse de vez. Obedecer a Deus e ir à Síria e pregar uma mensagem de juízo seria uma missão muito arriscada para Jonas, já que a probabilidade de haver um arrependimento por parte da nação era muito grande. Todo ser humano na face da terra merece ouvir as boas novas do Evangelho. A ordem de Deus para irmos ao mundo e pregarmos o seu Evangelho é clara. As pessoas que consideramos indignas, com toda certeza são alvo do amor gracioso de Deus. À medida que eu e você nos olhamos no espelho, podemos refletir que a nossa falta de misericórdia, assim como a de Jonas, é fruto apenas de um conhecimento que temos da graça de Deus, mas que no fundo ainda não a experimentamos. Fato é que Jonas não gostou do que ouviu de Deus. Porém, Jonas fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis fugindo da presença do Senhor. Jonas 1:3. O que você faria caso percebesse que seu filho está prestes a cometer um grave erro? Certamente você não iria fazer algo para detê-lo? Creio que sim. Mas no caso de Jonas, o que Deus fez? Absolutamente nada. Jonas estava fugindo de Deus. Pelo menos ele pensou que podia. Pura tolice. Neste momento, o pecado de Jonas o afeta profundamente. Aliás, todos nós somos assim. A tentativa de seguirmos em um curso traçado por nós mesmos, à luz do que nós achamos ser o certo, é a prova de que o pecado nos afeta a todos indistintamente. Afeta diretamente o nosso julgamento, de modo que passamos a fazer coisas tolas, simplesmente porque somos pecadores. Jonas teve a atitude errada em relação à vontade de Deus. Na mente de Jonas, ir à cidade de Nínive era algo impossível de aceitar. O nosso ressentimento em relação à graça de Deus é um sinal certo do nosso declínio espiritual. Jonas demonstrou que suas preferências pessoais estavam acima da vontade soberana de Deus. Para ele, os ninivitas não poderiam ter a oportunidade de se arrepender de seus pecados e transgressões. O que Jonas mais queria era ver esta cidade sendo destruída ao invés de absolvida. Os assírios eram um povo extremamente cruel, que havia inclusive maltratado Israel em várias ocasiões. Jonas, com seu patriotismo mesquinho e egoísta, ignorou a vontade de Deus em detrimento de suas ideologias. Por mais perversa que Nínive pudesse ser, Deus demonstrou com esta atitude que se preocupava com Nínive. Não podemos permitir que o espírito fariseu de Jonas nos influencie. O ressentimento de Jonas revela uma profunda ignorância acerca do próprio Deus. Jonas via o Senhor como seu Deus, como Deus de Israel, mas não como Deus de Nínive. Filipos observa: o Deus verdadeiro é o Deus de toda a terra e de todos os povos. O ressentimento de Jonas revela também sua ignorância a respeito de si mesmo como pecador e do modo como Deus justifica os pecadores. Em Romanos 3, 23 e 24, Paulo é enfático em dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos que entendem este princípio maravilhoso ofertado por este Deus gracioso, sempre irão olhar para o próximo com expectativas de que Deus o alcance também por meio desta maravilhosa graça. Jonas não era um homem medroso ou covarde. Ele era um homem em conflito. A piedade e o dever estavam em guerra em seu coração. Se a graça de Deus fosse a nota mais forte em sua vida, certamente ele teria aceitado com gratidão o chamado de Deus para pregar em Nínive. A vontade de Deus é uma expressão clara do seu amor. Jonas não percebeu que o amor de Deus estava sendo manifesto em sua vida pelo simples desejo de Deus em enviá-lo a Nínive.
Jonas não estava entendendo que os planos do Senhor permanecem para sempre. Na verdade, Deus amava tanto a Jonas como os habitantes de Nínive. Jonas, ao ouvir a voz de Deus, tratou logo de fugir, por achar que a ordem de Deus era pegar ou largar. No entanto, quando Deus nos ordena alguma coisa, devemos ouvir e obedecer. A desobediência não é uma opção. Jonas se esqueceu de que obedecer a Deus é um privilégio. Ouvir a palavra de Deus e conhecer sua vontade é a maior bênção que um ser humano pode receber. Jonas ignora o seu ofício de profeta e foge para uma direção completamente oposta daquela estabelecida por Deus. Será que Jonas, como profeta, não sabia que era impossível fugir da presença de Deus? Jonas achou que podia pedir demissão. Jonas pensou que as circunstâncias estavam a seu favor, quando na verdade estavam contra ele. Jonas tinha dinheiro para pagar uma passagem, entrar em um navio rumo à direção oposta. Ele desceu para o porão do navio e nem mesmo uma forte tempestade o acordou. Quantas vezes muitos estão fora da vontade de Deus e ainda assim pensam que as circunstâncias estão a seu favor? Jonas, ao se rebelar contra Deus, teve uma falsa sensação de segurança. Ele teve até mesmo uma noite bem dormida, mas mal sabia ele que Deus estava prestes a puxar o seu tapete. Todos nós devemos viver em constante celebração, pelo simples fato de termos sido favorecidos com a graça de Deus. Todos os dias somos lembrados de que o Evangelho de Jesus Cristo nos salvou a partir de uma dádiva soberana de Deus, que ao amar o mundo de tal maneira foi generoso, misericordioso e gracioso com homens e mulheres que não mereciam este amor. Conhecer a graça de Deus e experimentá-la todos os dias faz com que sejamos responsáveis em compartilhar esta graça com os nossos amigos e, sobretudo, com a Nínive de nossos dias. Jonas foi chamado por Deus para uma missão. O fato de Deus o chamar já foi um ato de graça da parte de Deus. As nossas atitudes estão sendo desafiadas por Deus neste momento. A experiência que dizemos ter com Deus é o suficiente para que abandonemos os nossos preconceitos e nos enchamos de misericórdia por todos aqueles que, apesar de estarem na contramão da vontade de Deus, podem receber sua maravilhosa graça. Esta é a prova de que Deus é gracioso para com os outros, mas, sobretudo, é gracioso para com você. Você está fugindo? Será que nós, como igreja, não temos fugido? O nosso comprometimento com as nossas tradições e ideologias é maior do que o nosso comprometimento em cumprir a grande comissão? Pare de fugir do Senhor, que possamos erguer os nossos olhos e perceber como os campos estão brancos para a colheita. O Deus que criou os céus faz a você um convite gracioso. Ele não tem prazer algum na morte daquele que perece. Pelo contrário, deseja que volte para ele e viva. Caso Deus esteja chamando você para uma missão especial, não fuja. Não tente manipular os resultados por conta própria. Entregue-se ao cuidado de Deus. Esta é a sua única esperança.